Agora há pouco, o senador Cristóvão fez um discurso aqui justamente falando sobre caminhos e saídas para o Brasil. Corretíssimo ele, porque nós não podemos ficar parados. Um gigante dessa magnitude, um ator importante no cenário internacional, como o Brasil, ele não pode ficar estagnado. E precisamos encontrar saída. Precisamos encontrar saída no setor energético, na educação, na economia. E é justamente sobre isso que hoje vou falar aqui na tribuna. Senhor presidente, no mês passado esteve aqui no Brasil a chanceler alemã Angela Merkel. Ela é líder de um dos países mais ricos e organizados do mundo. Na agenda da chanceler, com a presidente Dilma Rousseff, não faltou o tema ambiental. E a primeira-ministra alemã cobrou o cumprimento da meta do fim do desmatamento ilegal até 2030. Angela Merkel, como se sabe, foi ministra do Meio Ambiente da Alemanha na década de 90, razão pela qual conhece bem o tema e por ele nutre grande apreço. Esses fatos trazem inevitavelmente à baila a questão das energias renováveis, muito caras àquele país. Nos últimos anos, a Alemanha investiu muito em energia renovável, especialmente em energia solar, numa aposta que faz bastante sentido para países ricos e que não dispõem de fontes limpas mais baratas. Lamentavelmente, para os alemães e para os defensores dessa forma de geração de energias, os resultados não foram tão bons assim. Depois de gastar 100 bilhões de euros em subsídios, os alemães concluíram no início dessa década que a energia solar é a mais ineficiente das fontes renováveis de energia. Segundo matéria da revista alemã Der Spiegel, republicada pelo jornal O Estado de São Paulo em janeiro de 2012. As usinas hidrelétricas geram 6 vezes mais energia pelo mesmo custo e os parques eólicos produzem 5 vezes mais, pelo mesmo valor que os seus congêneres solares, segundo a revista. Acresce a isso o fato de que as plantas solares ocupam imensas áreas de terras, inviabilizando-as para outras finalidades. Numa comparação ligeira, ocupando 500 quilômetros quadrados com seu tão combatido reservatório, a usina de Belo Monte gerará 4,2 vezes mais energia por quilômetro quadrado ocupado do que o parque solar Waldo Plains, na Alemanha, instalação considerada modelar. Para gerar a mesma quantidade de energia que Belo Monte, uma usina com a capacidade de Waldo Plains precisaria de uma área de 2.200 km², esterilizando-a para outros aproveitamentos. Cabe mencionar ainda os potenciais impactos negativos dos materiais utilizados na construção dos painéis solares, tais como chumbo, mercúrio e cádmio. Todas essas informações nos fazem, inevitavelmente, pensar no Brasil, onde a situação é completamente outra, senador Elmano. Enquanto a Alemanha já não dispõe de fontes hídricas, a mais barata de todas as fontes limpas de geração de energia elétrica, elas ainda são abundantes por aqui. O Brasil ocupa o 3º lugar entre os países que dispõem dos maiores potenciais hidrelétricos, com 10% da disponibilidade mundial, atrás apenas da China, que tem 13% do total, e da Rússia, que dispõe de 12%. O potencial brasileiro estimado é de quase 250 mil megawatts, perto de 90 mil megawatts, cerca de 36% desse total, já se transformaram em usinas em operação. O potencial ainda passível de aproveitamento é calculado em mais de 100 mil megawatts, estando mais de 70% dele localizado na bacia do Amazonas e dos rios Araguaia e Tocantins.
Duas das usinas hidrelétricas que ainda podem ser construídas ficam no rio Juruena, entre o nosso estado de Mato Grosso e o do Amazonas. São as usinas de Santo Augusto Baixo, 1,4 mil megawatts, e São Simão Alto, de 3,5 mil megawatts, ambas em fase de estudos. Em outras palavras, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dispomos de uma riqueza que quase nenhum outro país do mundo possui, uma vantagem comparativa espetacular, energia limpa e barata. Temos ainda a alternativa eólica. Os preços dessa fonte energética se tornaram competitivos nos últimos anos e os ventos são favoráveis em várias regiões do Brasil. A geração eólica, contudo, apresenta uma dificuldade. Ela é intermitente. Depende, obviamente, dos ventos e serve apenas como fonte complementar. Daí o fato de que o sistema brasileiro é e deverá continuar sendo hidrotérmico, com as usinas termoelétricas ajudando a assegurar o abastecimento nacional, funcionando como um backup para os momentos de falta de chuvas como o que estamos vivendo agora. Contudo, a participação das térmicas tem aumentado de 2003 para cá, dada a falta de hidrelétricas com reservatórios. Lamentavelmente, as térmicas são mais caras que as hidrelétricas, chegando a sua geração a custar até 10 vezes mais, dependendo do combustível que utilizam. Além disso, elas sujam a matriz de geração nacional com as suas emissões, mas permanecem como a única forma de garantir o abastecimento de energia elétrica ao país. Considerada essa matriz hidrotérmica como a única capaz de assegurar o fornecimento de energia, há outro problema sério que vem solapando a robustez e o custo do abastecimento nacional hoje. Paradoxalmente, um dos mais caros do mundo, esse sistema. Refiro-me à construção de novas hidrelétricas sem reservatórios por causa de pressões ambientalistas. Senador Elmano, a defesa do meio ambiente, ninguém tem dúvida de que é importante, necessária e não podemos prescindir dela. Agora, temos que limpar realmente essas informações e essas intenções para saber, é na defesa do meio ambiente ou na defesa de quais interesses? Já há vários anos, as usinas hidrelétricas têm sido construídas sem reservatórios capazes de guardar água para o período seco, por causa dessas pressões. E eu faço um parênteses aqui, senador Elmano. Na década de 70, em Mato Grosso, começou-se a falar numa usina hidrelétrica no Rio Manso. Foi pressão de todo qualquer lado, que ia acabar com o ecossistema, que ia ser um prejuízo imenso para o estado de Mato Grosso. Mas, mesmo assim, o governador da época, o governador Frederico Campos, acabou por dar início à usina. Hoje, senador Elmano, existe lá em Mato Grosso um verdadeiro tesouro. Essa usina foi construída e existe um lago com uma lâmina d'água de quase 42 quilômetros de água, 180 metros de profundidade em alguns pontos, que virou um ponto turístico maravilhoso, fez o controle de cheias e ainda gera energia. Mas, na época, dizia-se que Mato Grosso praticamente ia acabar, que a bacia do Pantanal ia ser destruída e por aí vai. Mas, daquela época para cá, apenas a usina de Manso conseguiu escapar. Daí por diante, começou-se a falar só em usinas de fio d'água. Essas usinas têm sido construídas sem reservatórios capazes de guardar água para o período seco, por causa dessas pressões, como eu disse. São pequenos reservatórios, chamados usinas de fio d'água. O resultado é que a capacidade de reservação de água das usinas hidrelétricas brasileiras para o período seco vem caindo em face do aumento da demanda. Essa capacidade, que já foi plurianual no passado e era de 5,6 meses em 2012, cairá para 5 meses em 2016 e para 3,24 meses
em 2022, de acordo com o plano decenal do Ministério de Minas e Energia até aquele ano. Com isso, além da maior exposição do país à falta de energia, o seu custo da energia aumenta muito. Como estamos vendo nesse momento, é que sem reservatório, as hidrelétricas geram energia barata por menos tempo. Pela mesma razão, a economia proporcionada pela geração eólica, mais barata e menos poluente que a térmica, não pode ser aproveitada. Só se tivermos reservatórios poderemos guardar a água economizada pela geração de energia pelos parques eólicos. O grande argumento contra a construção de hidrelétricas com reservatórios tem sido o desmatamento da Amazônia. Também isso precisa ser examinado à luz de fatos concretos. A empresa de pesquisa energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, divulgou dado segundo o qual, somadas as áreas dos reservatórios das usinas construídas e a construir na Amazônia, seriam alagados 10.500 km², ou seja, apenas 0,16% de todo o bioma amazônico. Eu repito, apenas 0,16% de todo o bioma amazônico. A título de comparação, foram desmatados 6.418 quilômetros na Amazônia brasileira, somente em 2011, ano em que menos se destruiu a floresta desde 1988. Quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais iniciou esse levantamento, repito, o ano que menos se desmatou foi 1988 e mesmo assim, foi em 2011, e mesmo assim foi desmatado 6.418 km². Cedo ou tarde teremos que nos debruçar sobre esse assunto, senhor presidente, porque ele é de importância vital para o Brasil. A compatibilização do aproveitamento ótimo de todo o potencial hidrelétrico do país com a preservação de terras indígenas e de reservas florestais terá que ser seriamente discutida e o fórum para isso será necessariamente o Congresso Nacional. Eu não sou adepto de teorias da conspiração, mas me faz pensar que todas as grandes reservas indígenas estejam sobre as nossas jazidas de minérios mais raros. Que quando falamos na nossa matriz energética, a fonte mais barata é a que é mais atacada. Está provado aqui, são dados do próprio Ministério. Só em 2011 se desmatou quase o tanto que precisaríamos de área para alagar ali, para termos energia de sobra. Mas quando se fala nisso, é a mesma coisa que jogar pedra na cruz. Mas enquanto esse momento não chega, esse grande debate não chega, senador Elmano, devemos olhar para as experiências dos outros e nos debruçar sobre os fatos concretos, para nos prepararmos, para não cair em equívocos e não nos deixarmos levar por opções irreais e distantes de nós, que ainda não servem nem mesmo aos países mais ricos, porque são caras e nem tão vantajosas assim. Aproveito o ensejo para registrar que ouvi com bastante atenção o pronunciamento da presidente Dilma na cúpula de desenvolvimento da ONU. Isso ontem, em Nova York. De início, devo reconhecer a importância da fala ao garantir que o Brasil irá ocupar o potencial que ele tem para ocupar, em tema de energia hidrelétrica, sem que possa dela abrir mão. Essa fala da presidente foi muito importante. No momento de profunda ideologização do debate energético, é louvável qualquer reafirmação da vocação brasileira para a energia de matriz hídrica. E, na verdade, senador Elmano, acho isso importantíssimo porque, enquanto Cazuza dizia, ideologia, eu preciso de uma para viver, eu vou dizer uma coisa aqui, está sobrando ideologia no Brasil, na verdade o Brasil está precisando justamente disso, desideologizar a coisa, porque boa parte da nossa economia está travada por causa de muita ideologia e pouca prática. Todavia, não posso registrar a falta de menção no discurso da presidente
ao incremento sustentável, é claro, da capacidade de reservação das nossas usinas hidrelétricas. A impressão que dá é que esse tema em específico permanece uma espécie de tabu nos debates a respeito do desenvolvimento e sustentabilidade. E isso é muito importante, senador Eumano, porque no momento em que o Brasil inteiro está passando por uma crise hídrica, no momento que falamos de preço de energia, no momento em que o Nordeste, aqui está presente o senador José Agripino, que pode falar com muita mais propriedade, aliás, tem sido uma voz aqui constante falando sobre isso. No momento em que Currais Novos, Acari e mais de 10 cidades do Nordeste está passando por uma crise hídrica, boa parte do Sudeste também já começa a sofrer. E temos que pensar sem essa de colocar ideologia na frente. Hoje é o Nordeste, que já há muito tempo está, o Sudeste, mas o Mato Grosso, se não cuidar, dentro muito em breve, municípios que têm água em abundância começará a faltar. E o momento, voltando ao que estava falando, senador Mano, e o momento em que a presidente esteve ali era propício para se tocar nesse assunto, uma vez que ela também verbalizou no discurso de ontem o compromisso de atacar ferrenhamente o desmatamento ilegal, inclusive anunciando uma meta de completa erradicação desta prática tão nociva. Desmatamento, ele sim, que se coloca como grande fator de degradação de nossas florestas, conforme expusemos há pouco. Nesse sentido, é extremamente importante identificarmos os reais pontos de fragilidade em nosso ecossistema. De um lado, e as nossas concretas potencialidades em matéria de geração energética e desenvolvimento de outro, até para podermos travar o mais honesto e fecundo debate possível. Aliás, nesse campo o que se precisa é honestidade de propósito e honestidade nos debates. Porque se torce números, se maqueia números, às vezes para deixar estados no ostracismo, e é mesmo a economia brasileira. Muitas vezes o menino está lá na faculdade sendo doutrinado por professores, e esse menino não conheceu o interior do Nordeste, o interior do Mato Grosso, não sabe como se procede, e ele vai tomar decisões que vai nortear o futuro do país, a economia do país. E repiso, está o Lago Manso lá, que não me deixa mentir. Diz que o Lago Manso, que se fizesse aquela usina, ia acabar com o Estado, ia acabar com o Pantanal. Hoje temos uma lâmina d'água de 42 quilômetros, sendo um paraíso e uma riqueza para o Estado. Mas criou-se essa ideologia. Em Mato Grosso agora só se faz usininha, senador, com um laguinho pequenininho, sendo que podíamos ter vários reservatórios de água. Mas tudo com base, na maioria das vezes, não em argumentos técnicos, senador José Agripino, mas numa ideologia nascida não sei de onde. E eu fico, tem hora, me perguntando, chego a pensar se existe mesmo se não são interesses maiores em ter um Brasil com capenga e necessitando aí de energia para sempre. Porque potencial nós temos, mas estamos fazendo a lição de casa diferente do que deveria ser feito. Portanto, o que devemos fazer, senador Eumano, é enfrentar com total prioridade as mais perniciosas causas de abalo ecológico, e já termino, esgotar, sem esquecer de desenvolver com maior eficiência as melhores e mais baratas opções energéticas, concretamente postas a nosso dispor. Só depois, então, passamos a considerar outras alternativas viáveis que garantam efetivamente o abastecimento nacional ao menor custo possível. Devemos isso à população e ao empresariado brasileiro para que possamos produzir mais por menos e viver com conforto. Eu tenho visto falar muito em energia solar e gostaria muito que isso desse certo. Mas se gastaram 100 bilhões na Alemanha com a energia solar, e mesmo assim ela é 4 vezes mais cara do que a nosso potencial energético gerado pelas hidrelétricas, por que não explorar o nosso potencial? E eu vejo que, na verdade, cada dia mais o nosso modelo é combatido. E eu fico pensando, é combatido tecnicamente? Os argumentos são honestos? Ou é simplesmente fruto de alguns interesses ou simplesmente de ideologias que não se sustentam? Esse é o debate que temos que travar e pensarmos que um país desse tamanho não tem como se desenvolver, não tem como crescer
se não tiver energia. Muito obrigado, senhor presidente.